Bom dia. Para quem não me conhece, o meu nome é Almir. Eu sou empresário no ramo de transporte e tenho uma empresa que trabalha com e-commerce, cargas pequenininhas. E quando eu fui convidado para vir falar aqui alguns minutos, eu fiquei muito contente, muito feliz. Mas depois, quando eu vi o programa, eu percebi que eu sou o único que vou ter que falar para vocês. Olha, eu me ferrei. Acho que esse negócio aqui não está... Eu sou o exemplo do mal, gente, nessa reunião, né? E Rodrigo, isso aqui não está me segurando, não. Me dá um telefone, um microfone. Vai ser mais difícil. Desculpem, eu sou um palestrante iniciante, né? E essas coisas acontecem. Eu vou pedir que pare lá só um instantinho para mim. Então, eu descobri que eu sou o exemplo do mal, né? Mas não faz mal, não. Mesmo assim, eu vou continuar amando o Hilton e a Edivânia, né? A outra coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu costumo falar que eu choro vendo o desenho do Pica-Pau na televisão. Então, se eu der uma travada aqui, deixem eu respirar que eu volto, tá? De que tipo de falência nós vamos falar? Nós vamos falar de falência empresarial, de falência financeira, tá? Eu, durante mais de 30 anos, fui um executivo em empresas multinacionais, trabalhei na área financeira, trabalhei na área de logística e também área industrial, né? Eu tive um sucesso relativo, mas mesmo com todo esse sucesso, eu tinha projetos pessoais, eu sempre quis ter a minha empresa, né? E com todo esse sucesso, com tudo que eu conseguia fazer, eu fui adquirindo uma enorme arrogância. O ego ficou muito grande. E tinha uma lição especial, é que você descobre, num momento desse, uma coisa muito bacana, que você diz, eu sou invencível, eu faço tudo o que eu quero. Medo engano, né? Bom, eu saí da empresa, peguei todo o dinheiro da minha demissão, peguei tudo que eu tinha acumulado na minha vida, montei 2 projetos, uma livraria e uma fábrica de refrescos. Ia dar certo, não tinha como. Eu sou demais, eu sou fantástico. A vida ensina algumas coisas para você. Quando você vai para a escola, te dão uma lição e depois te dão uma prova. A vida é o contrário. Te dão uma prova e depois você que aprenda a lição. E como é que você chega na falência? Exatamente por esse motivo. A prova vem antes, a lição vem depois. Em 2 anos eu tinha perdido tudo o que eu tinha ganho na minha vida e ainda tinha uma monstruosa dívida para pagar, né? Agora vem o momento principal que eu gostaria de colocar para vocês. O que isso faz na sua vida? O que isso mexe no seu estado de espírito e nos seus sentimentos? O primeiro lugar é a dor. Gente, dói os ossos, doem os músculos, o estômago arde e não tem remédio. Não adianta ir na farmácia. É como se alguma coisa te corroesse por dentro e não adianta, não tem medicamento, tá? Depois vem a reação de humor e vem a psicologia, né? Vem o seu psicólogo, né? Você vira uma pessoa chata, nojenta, nada dá certo, tudo é ruim. Você se torna, segundo os seus amigos, uma pessoa insuportável, insuportável. O sentimento de culpa começa a crescer. O que eu fiz com a minha vida?
o que eu fiz com a vida da minha família, o que eu fiz com a vida dos meus amigos, dos meus funcionários, né? E esse sentimento também dói muito. Você é o único culpado, né? E então vem a sensação de abandono. Lembram de Jó? Jó estava naquela situação terrível, abandonado, e recebeu 3 amigos, né? Então, eu quero dizer, o que acontece com os teus amigos? Eles não vão embora porque não têm caráter, porque não gostam de você. A tua situação é tão ruim, eles não têm como te ajudar financeiramente. E a maioria deles não sabem o que falar para você. Os amigos de Jó chegaram, viram a sua situação, sentaram ao lado e ficaram 7 dias sem falar nada, não é isso, pastor? Ah, amigos, como eu queria que um amigo chegasse, sentasse ao meu lado e ficasse 1 hora, fazendo aquele barulho, aquele silêncio ensurdecedor, dizendo, eu estou aqui com você. Não precisa que teu amigo te dê dinheiro, não precisa que ele faça alguma coisa por você. Preste atenção quando você estiver com alguém, chega ali, fica do lado. Vai fazer muito, mas muito, muito bem para ele. E aí vem a sensação, essa sensação de abandono vai te mostrando outras coisas. Eu tenho uma lista que vai daqui até lá no final de coisas que acontecem com você. Então, por exemplo, uma coisa que te dá uma sensação de abandono muito grande, os bancos, né? Quando você tem dinheiro, quando você investe, você passa na porta do banco, o gerente diz, doutor Almir, né? Doutor Almir, tem aqui um crédito de 3 milhões para o senhor comprar uma casa, tem aqui um crédito de 300 mil reais para o senhor comprar aquele carro último tipo. Quando você senta lá e diz, olha, eu fali, preciso de dinheiro, preciso de ajuda, o que você recebe é uma sonora banana. E, às vezes, muito pior, ele se propõe pegar aquela sua dívida, financiar em 10 anos com jurinhos de 5% ao mês. Você nunca vai pagar isso, mas até o final da sua vida você vai dar dinheiro para o banco. Cuidado com o banco, cuidado com o banco. Desamparo, você está sozinho, num mundo de 8 bilhões de pessoas. Pode olhar para o lado, você não vai ver ninguém. Você está completamente sozinho. E chega o desespero, né? Não dá mais, não tem mais o que fazer. E tenha certeza absoluta, vai chegar o desejo da morte. A morte é muito mais gostosa, é muito melhor do que tudo isso que você está passando. Bom, eu passei, eu mudei, né? Você vai me perguntar, como você saiu disso? Ou como se sai disso? Eu confesso para você, eu não sei como se sai. Eu imaginava que eu precisava de ajuda profissional. Não tinha dinheiro para pagar isso, tive que pular isso aí. Eu precisava de ajuda de alguém que me amasse, graças a Deus isso eu tive. E eu precisava de trabalhar com Deus, né? Então, eu não sei como se sai, mas agora eu sei como eu saí e eu posso contar para você. Eu me peguei em 3 pontos. O primeiro ponto foi Deus. Lá em Jeremias, a gente ouve alguma coisa tipo, quando você me procurar de todo o seu coração, de toda a sua alma, você vai me achar. E nesse momento você está pronto para ouvir isso, está pronto para viver isso. Um dia, mais ou menos 10 horas da noite, eu não estava sozinho na empresa, que eu estava com os ratinhos que vinham do terreno do lado à noite, né? Ficavam ali comigo. Eu vou dizer que eu deitei, mas, na verdade, eu caí. Eu caí.
cair naquele chão imundo. E nesse momento o teu coração recebe Deus. Falei para vocês. Se alguém chegasse ali naquela hora, talvez não soubesse o que era lixo, o que era o Almir. E Deus fala com você nessa hora. E aí eu lembrei de Elias. Vocês conhecem Elias? Elias teve uma vitória fabulosa, matou 450 profetas de Baal. E a rainha falou, Elias, amanhã, essa hora, você vai estar morto. Elias, como se fala aqui no Rio de Janeiro, deu no pé, né? Andou 400 quilômetros. Gente, eu imagino que andar 400 quilômetros, quantos dias são, o quanto ele podia pensar nas vitórias que ele teve, mas ele só pensou no que deu errado. E quando chegou lá no final dessa caminhada, ele entrou dentro de uma caverna e se misturou lá ao lixo, pediu a morte. Igualzinho como eu estava deitado naquele chão. E Elias era amigo de Deus, Deus era amigo de Elias. E eu não sei no grego, no hebraico, como é que está escrito, mas eu acredito que foi mais alguma coisa assim que Deus fez. Naquele vento sereno, calmo, ele falou, Elias, seu idiota, o que você está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Eu tenho 7.000 homens que ainda não se dobraram a Deus. Você tem que coroar um monte de reis. Sai fora daqui, Elias, vai trabalhar. E foi mais ou menos o que eu pensei. Eu senti que com Deus você pode encontrar motivação, calma e inteligência para trabalhar sem cessar. E Ele vai te dar algumas coisas que eu aprendi, pelo menos 2. Ele vai te dar os anjos. Pessoas que vão fazer por você coisas que você nunca pensou que elas poderiam fazer. E a outra coisa, vão acontecer os milagres. Querem 2 exemplos de milagres? Outra vez, eu tenho uma lista daqui lá na porta. Um dia eu descobri uma empresa chamada Embeleze. A carga era a carga que eu preciso, aquela carga pequenininha. Eu falei, eu vou atrás. Descobri um nome, descobri um telefone, vou ligar amanhã. Mas na manhã seguinte eu tive que descarregar o caminhão, carregar a carga, e não deu tempo. No outro dia eu tive que fazer não sei o quê, no outro dia foi aquela outra ação. Então dava para ligar, eu não conseguia ligar, o telefone tocou. Senhor Almir, sim, aqui é da Embeleze. Nós estamos procurando uma empresa. Queríamos conversar com o senhor. Fechamos negócios há 12 anos atrás. E eles são ainda hoje um dos meus maiores clientes. Quer outro exemplo? Cheguei de manhã na empresa, meu funcionário falou, seu Almir, tem que pagar os funcionários, tem que pagar os motoristas. Quanto dá isso, cara? 10 mil reais. Quanto tem no banco? O banco tinha menos, não sei quanto lá. Né? Falei, pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Unibanco. Lembram do Unibanco? Né? Aí entrei lá, olhei. Aí no cantinho estava assim, você tem um crédito pré-aprovado, clique aqui. Aí eu cliquei e falei, olha aqui, você tem um crédito pré-aprovado, 10 mil reais, aperta o botãozinho que sai na sua conta. Eu apertei, o dinheiro entrou na conta, eu paguei todo mundo. Um monte de exemplos. Tá? Bom, segunda dimensão, ou segundo ponto de suporte, o trabalho, que eu já falei, mas combinado com o tempo. Agora você tem Deus, agora você tem tudo. 15 dias está tudo ok. Tudo legal. É pouco, né? 30 dias? Vamos falar 60? 6 meses? 10 anos, amigo. 10 anos até a curva virar. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não tem jeito. Bom, o terceiro ponto de suporte é a minha esposa. Né? Quem conhece a minha esposa,
diz que ela tem uma carinha de anjo. Não é carinha, não. É anjo mesmo. Imagina uma mulher que vivia em coberturas, viagens internacionais, carros de último tipo, circuitos gastronômicos, em pouquíssimo tempo. Foi morar numa kitnet de 15 metros quadrados. Durante 10 anos, nós moramos numa kitnet de 15 metros quadrados. 3 pontos que me tiraram desse buraco, tá? Bom, eu virei, trabalhei, Deus ajudou, os milagres aconteceram, né? E eu virei. O que você aprende depois de tudo isso? Você sai muito mais forte, você sai forte na fé, você sai forte na vida, você sai forte na confiança de tomar novas decisões, de realizar coisas. E o mais importante, você sai com um entendimento quase perfeito do que é ser feliz. Porque, amigos, o que a gente quer é ser feliz. Pode fazer o que, falar o que quiser. Cada um de nós queremos ser feliz. Bom, minha empresa está recuperada? Nós temos luta? Temos, não vão cessar nunca as lutas, né? Nos últimos 6, 7 anos, nós crescemos uma média de 30%, 40% ao mês. A pandemia, desculpem eu falar assim, foi uma bênção para nós. O e-commerce disparou, nós explodimos o nosso faturamento, né? Difícil alguém falar isso. Esse ano, a média mensal de faturamento quanto à média mensal de faturamento do ano passado vai dobrar. Mas nós partimos de um faturamento aqui em janeiro, e esse faturamento vai subindo. Imagina que agora, no final do ano, nós vamos estar aqui, e isso vai ser projetado para o ano que vem. O que acontece? Nós vamos explodir de faturamento no ano passado, fora uma série de negócios que nós estamos ainda em negociação. A perspectiva é muito boa, a perspectiva é muito grande, e os milagres continuam acontecendo. Ontem, 4h, eu fechei negócio com uma empresa que eu estou há 10 anos negociando. 10 anos. Já viu alguém né, buscar 10 anos de negociação? É isso que a gente passa, é isso que a gente sente, é isso que eu queria colocar para vocês. Né? Guardem aí o ingresso de vocês. Daqui a algum tempo eu vou lançar meu livro e eu vou dar um desconto para quem apresentar o ingresso de hoje. Muito obrigado para vocês, que Deus abençoe a todos. Olá, olá, olá. Bom estar aqui, me sinto muito em casa aqui na Américas e saudade de vocês. Privilégio grande estar com vocês. Quase eu gritei bingo aí nesse negócio dos números. Tema super importante. O difícil de chegar a escutar outras histórias, que a gente fica pensando nas histórias, né, Almir? Fica um movimento da cabeça. Eu quero começar essa conversa com vocês hoje trazendo essa palavra tão desafiadora que é equilíbrio. Fé e trabalho a gente tem, mas equilíbrio é um pouquinho mais... vou trocar agora. Obrigado. Equilíbrio é coisa complicada. E se você tem aí na sua história familiar, você sabe que em casa ninguém é tão legal quanto é pregando, falando, dando curso na empresa. Em casa, está aqui minha esposa que não me deixa mentir, ninguém é tão bacana quanto é falando em algum lugar. Porque nossos desafios maiores são em casa. Nossos desafios maiores são com as pessoas que a gente mais ama. Nossos desafios maiores, nossos gatilhos maiores são nas questões que tocam mais na gente. Então, o desafio principal para mim não é o trabalho, é a família. E esse equilíbrio do trabalho, que também é a missão, também é necessidade, e a família. Eu quero começar a nossa conversa de hoje trazendo um pouquinho dessa visão também de Outubro Rosa, que é esse mês agora. É um mês de consciência do câncer de mama, mas mais do que câncer de mama, eu queria trazer para vocês um pouco da consciência do cuidado com a sua saúde, com a sua vida, com a sua qualidade de vida. Muito do que eu vejo como médico nesses últimos 37 anos aí de
de consultório em psiquiatria, 30 de consultoria, empresas. O adoecimento como uma forma de vida. Ninguém tem um câncer de repente, ninguém tem um quadro de repente. Como dizia uma propaganda que eu vi do Monte Sinai, lá dos Estados Unidos, dizia assim, ninguém tem um ataque cardíaco de repente. Requer anos de preparação, é muita picanha, é muito torresminho para ter um ataque cardíaco. Mesma coisa um câncer. O câncer tem uma questão genética sim, mas tem os gatilhos que estão ligados à alimentação, qualidade de vida. Então o convite para você hoje, especialmente, é cuide melhor de você. E a mulher tem um desafio ainda maior. Por conta da formação, por conta dos desafios da vida, por conta da mente, o cuidado para fora é muito mais do que o cuidado com você mesmo. Então, a consciência nesse mês é muito mais do que você pensar se tem um autoexame, se você tem aí algum tipo de indicação para fazer uma pesquisa com um mastologista, com um médico. Como é que você está cuidando da sua agenda? Como é que você está cuidando da sua história, da sua vida? Meu tema com vocês hoje, ele é mais amplo. Eu não vou falar especificamente sobre fé e trabalho, eu quero falar sobre dor. Tem sido um tema muito significativo na minha experiência depois desses 2 longos anos de pandemia e uma tentativa de recuperação da vida. Os negócios começam a organizar, o mundo começa a reorganizar, mas os efeitos mentais desse processo não passam rápido. Nós temos aí hoje o estresse pós-traumático e algumas doenças que estão surgindo psiquiátricas por conta do grande tempo de desorganização da nossa vida. E a gente se sente meio culpado de ter algum tipo de sintoma, né? Parece que é errado ter algum tipo de sintoma. Depois do break, se você voltar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na última palestra. Fui convidado para fazer 2 hoje. Eu não sei por que eu ganhei 2, mas eu ganhei 2 hoje, então preparei 2 coisas bem legais. Então, vamos combinar, se quando acabar você bate palma, você volta e bate palma de novo e a gente segue. Mas eu quero trazer para vocês uma visão, aí muito também da experiência, da jornada, que a dor é um processo, não é um problema. Isso vem muito claro na minha mente. Eu tenho agora, nesse período especialmente, muitos quadros de burnout, muitos quadros de adoecimento mental, principalmente com pastores e líderes. E já fica aqui uma dica para os pastores e líderes, o quanto que o balanço também trabalho-vida é um desafio muito grande e o quanto que nós, como igreja, presbítero, também sou presbítero da Presbiteriana Betânia em Niterói, nós temos um papel de proteger nossos pastores e não cobrar deles mais coisas e cuidar dos nossos pastores. Eu entendo que hoje, especialmente, a lucidez do meu pastor, dos meus pastores, é um problema meu e não dele. Eu tenho que parar o meu pastor, segurar coisas, reduzir programas, reduzir agendas, porque isso é um cuidado nosso como igreja. A dor é um processo e não um problema. Esse é um conceito que eu escutei recentemente, olhando aqui recentemente a minha história. Eu escutei isso a vida inteira. Tipo assim, desejo para ninguém o que eu já passei. O burnout é uma doença bastante complicada. Eu não desejo para ninguém o que eu passei. Eu não desejo para ninguém a crise que eu passei, a separação que eu passei, o câncer que eu passei, a morte da minha mãe, do meu pai que eu passei. Já atendi pessoas que perderam filhos, o que é bastante complexo, muito devastador. Não desejo para ninguém o que eu passei. Mas, esse mais faz toda a diferença. Eu sou uma pessoa melhor agora. A dor, a crise, o caos mudaram a minha forma de ver a vida, me tiraram de uma hipnose e hoje eu tenho uma vida diferente. Em particular, os pastores, eu escutei assim, Davidson, olha só, eu tô há muitos anos lendo a Bíblia para preparar a pregação. Nessa crise que eu fui afastado do trabalho, eu comecei a ler a Bíblia para mim, para cuidar do meu coração, da minha relação com Deus. Então, a dor, ela é um processo, ela não é um problema. E eu trago então a palavra de Paulo, está aqui esse ator que fez o filme Paulo, uma palavra que para mim é bem desafiadora. Ele está falando sobre, em 1 Coríntios 3, você sabe sobre o amor, mas aqui tem um ponto que ele traz para a gente, que é, porque agora vemos por espelho, em enigma. A nossa interpretação da realidade é um enigma, é um espelho. Nossa forma de ver o mundo, ela é completamente enviesada, ou seja, ela tem um viés, ela tem uma alteração por vários fatores. Eu quero trazer para vocês isso, por que a nossa mente ela funciona assim e como é que isso representa grande parte do seu sofrimento. Não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você. Grande parte do caos da sua vida não é o caos que vem de fora, é o caos que vem de dentro e o fogo amigo dentro da sua própria casa.
Grande parte dos seus desafios não estão ligados ao que acontece no seu trabalho, mas o que você faz com a sua cabeça a partir do que acontece com você e desorganiza ainda mais a sua vida. Vou mostrar para você uma coisa. Isso aqui apareceu na ONU há uns anos atrás. Tinha uma mensagem do gafanhoto, que chama Mensagem do Gafanhoto. E tinha um gafanhoto mesmo lá na ONU e dizia assim: olha só, se você veio, olha que interessante, se você agora está chegando aqui na ONU e veio dos Estados Unidos, o gafanhoto, ele é uma peste. E tem que ser eliminado, tem que ser exterminado. Natural. Se você veio da Indonésia, o gafanhoto é um animal de estimação. Aqueles gafanhotão, eles brincam com o gafanhoto, então vão brincar. Mas se você veio da China, gafanhoto é lanchinho. Vamos fazer um coffee break crocante. Então, de acordo com de onde você veio, o gafanhoto, que é a mesma coisa, é uma peste, é um animal de estimação, é um lanchinho. O seu olhar, a sua forma de abordar é completamente diferente. Isso a ONU queria dizer para a gente que a nossa forma de olhar o mundo está ligada à nossa cultura. Nossa cultura familiar, onde nós crescemos, as dores que nós passamos, as fomes e crises que nós passamos, nossa forma de olhar o mundo ela é completamente particular porque ela é construída. E posso dizer para vocês que Deus estava nessa construção. E mais uma coisa que digo para você, que a sua personalidade, o seu perfil não são problemas para serem mudados. Não faça terapia, não faça uma busca para ser outra pessoa que você não vai conseguir. Faça para ser melhor você mesmo. O seu temperamento, as suas dificuldades, as suas limitações fazem parte de um pacote de Deus para usar você do jeito que você é e não ser uma outra pessoa. A sua limitação já está nos planos de Deus. As suas crises já estão nos planos de Deus. A sua forma de ver o mundo já está nos planos de Deus. Não queira ser uma outra pessoa, nem para agradar as pessoas, nem para agradar a família, nem para agradar o trabalho, porque Deus criou você com essas características boas e complicadas. Então aprenda a estar mais próximo de Deus, porque Ele vai te ensinar como que Ele quer que você seja e como é que Ele vai usar você do jeito que você é. Esse cara, um prêmio Nobel, Herbert Simon, ele falou que a nossa forma de olhar o mundo, ele mostrou isso e ganhou o Nobel por isso. Nossa forma de olhar o mundo é limitada. Até então as pessoas achavam que a gente era racional. E diz assim, quando os problemas são complexos, nossa tendência é simplificá-los para um nível que podemos entender. Não temos todas as informações e opções e nossa mente, então, usa uma heurística para encontrar a solução mais vantajosa, mas nem sempre é melhor. Heurística aqui é um processo, é uma forma de pensar, é uma maneira de olhar as coisas que constrói um pensamento. Ou seja, o nosso cérebro pega o mundo todo e coloca numa caixinha. É isso que a gente faz com a vida. A gente bota as coisas e pessoas em caixinhas. Nós rotulamos pessoas. Nós tendemos a colocar modelos nas coisas. Gosto ou não gosto? Concordo ou não concordo? A nossa mente tenta botar as coisas em caixinha. E o que ele diz nesse trabalho, e depois outros prêmios Nobel, como o Monteverso que fala aqui para a gente, o nosso pensamento ele tem tantos vieses que ele quer um códex. Isso aqui é um códex, é um macro desenho de cada um dessas linhazinhas aqui, é um tipo de viés já identificado com um trabalho científico feito que mostra como é que a gente pensa de maneira alterada. Eu dei só um close aqui para você sentir mal. Para você ver que o seu pensamento que você acha tão firme, tão sólido, sua argumentação tão pura, é uma argumentação completamente enviesada. Cada linhazinha dessa explica o que você faz na sua cabeça que muda a realidade para confirmar o que você já pensa, para ampliar a sua própria ideia. Aí você entende como é que em casamento, especialmente, que são histórias diferentes, de vidas diferentes, modelos mentais diferentes. Para um, gafanhoto é praga, para outro é lanchinho. Porque Deus tem senso de humor, né, gente? Quando junta o casal, é porque tem senso de humor. E aí, o seu viés, a sua discussão, a sua forma de colocar as coisas, tem esse monte de influências que mudam a sua forma de pensar. Ou seja, o nosso conhecimento, a nossa interpretação, a nossa forma de olhar as coisas, ela só faz sentido quando se juntam em sistemas de conhecimento. E a nossa mente, então, constrói. A partir do sistema de conhecimento, a gente constrói a realidade. Por isso que a crise, a dor, o caos, a falência, tem um papel importante para a gente. Porque desorganiza tudo o que você acha que vai funcionar.
Não existe controle e arrogância num CTI. Não existe pessoas seguras diante do diagnóstico. O mundo como nós conhecemos é um mundo pequeno, limitado. Davi fala no Salmo 119, para mim foi bom ter sofrido porque aprendi mais que meus mestres. Então a dor, ela vem desorganizar o seu sistema de conhecimento, porque o que você faz, o que você sempre fez, é alterado completamente quando a dor chega, e nesse momento o seu mundo entra em caos. E no caos, quando o mundo cai, é nesse lugar mais profundo, onde a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Deus nos leva para um lugar onde Ele chama a nossa atenção, onde Ele fala profundamente ao nosso coração. E nesse lugar onde você não tem certezas, onde você não tem força, você não tem controle, é que o melhor começa a acontecer. Nós aprendemos na nossa vida algumas coisas que são interessantes, porém complexas. Importantes na formação da infância, porém complexas depois de certa idade. A gente aprendeu, por exemplo, a evitar o sofrimento a qualquer custo. Isso é biológico, é natural. Eu boto a mão numa coisa quente, a dor faz com que eu tire a mão, mas se eu tenho hanseníase, eu não tenho mais terminação nervosa, eu boto a mão e sinto o cheiro de churrasco, porque eu não sinto dor. Então a dor é importante, porque ela me faz evitar coisas. A dor me tira de um lugar. Mas a gente entendeu que a dor é uma coisa ruim. Então, a gente tem dor de cabeça, toma remédio de cabeça. Tem dor de estômago, toma remédio de estômago. Mas não pensa na qualidade de vida, não pensa na alimentação, não pensa no sono. Vai botando remédio para resolver sintoma, mas não trata o sistema. Tem um filho complicado, bota esse filho na terapia, não vai a família para a terapia. Ou trata esse filho como se fosse um problema, quando muitas vezes ele é a ponta de um iceberg, de uma família disfuncional. Então, a gente olha para sintoma e quer resposta rápida. É uma geração micro-ondas, tudo rápido. Tudo rápido. A gente não para meditar, para orar, para pensar, aguardar. A gente aprendeu também a pagar um preço alto agora para um dia ser feliz. Então a vida sempre tem uma explicação. Eu não posso agora ter um momento de abraçar e descansar ou passear, porque eu tenho que fazer coisa, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que fazer coisa. Agora mesmo, meu filho me chamou para a gente fazer uma viagem em família e eram 15 dias de viagem. Eu falei, Ana, eu não posso, setembro eu não posso viajar. É o mês que eu mais tenho trabalho, é setembro, outubro, novembro, dezembro, é o pico de trabalho. E aí ela perguntou para mim, e você vai viajar quando com o seu filho? Porque as férias dele são em setembro. Você vai viajar quando com o teu filho? Então eu vou só 10 dias. Aí ela ficou em silêncio, o que é muito raro isso acontecer. Mas o silêncio às vezes fala mais com a gente do que discussão. E aí eu pensei, mas espera aí. Aí meu outro filho disse, pai, eu consegui na minha empresa, que entrou agora na empresa, férias. Como que você conseguiu férias com... Né? Papo bom, garoto, né? A Mariana está fazendo doutorado na Argentina, ela mora na Argentina, doutorado não é na Argentina, mas conseguiu entregar o trabalho a tempo para viajar com a gente. O meu genro, Thomas, conseguiu o passaporte dele há um mês antes de viajar, a gente conseguiu então tirar 16 dias de férias. E eu cancelei toda a minha agenda para viajar e foi maravilhoso ter feito isso, porque é tão difícil muitas vezes a gente viver o que a gente fala. E esse momento eu fui confrontado entre o que eu falo e o que eu vivo. E é isso mesmo, a gente tem uma distância entre o que a gente fala, o que acham da gente, o que a gente vive. Essa é a conversa de depois do coffee break. Aliás, eu vi o coffee break, está maravilhoso ali, vocês deviam voltar depois do coffee break. O terceiro ponto é a gente aprende a confiar só em nós mesmos para os nossos problemas. A gente aprendeu que as pessoas traem, machucam, não entendem, não são empáticas na sua definição de empatia, na sua definição de cuidado. Cada um tem uma definição própria de cuidado, própria de se importar. Mas na sua definição, o gafanhoto é praga e na do outro, o gafanhoto é lanchinho. Então, na sua definição de importar, o outro não se importou. E não te entende. E a gente começa a colocar uma carga sobre o outro de que você tinha que fazer como eu queria ser atendido. E aí a gente começa a controlar o ambiente para reduzir a nossa dor. Tudo está ligado com a dor, com as frustrações que nós trazemos na alma. E essa dor também tem um ponto mais importante. A gente aprende a ter vergonha das vulnerabilidades. Em particular, sintomas psiquiátricos. Uma fobia, uma depressão.
um sentimento de não conseguir fazer coisas. A gente aprendeu de maneira muito estranha, ao longo da história da humanidade, a tratar o sintoma psiquiátrico como se fossem coisas de pessoas inferiores. Aliás, a palavra estigma, momento da tropa de elite, ela vem do grego, que diz que é uma marca feita no ombro ou no rosto de escravos e criminosos que mostram que essa pessoa não é digna de confiança. Não confie nessa pessoa. Então, o estigma tem a ver isso com uma marca que fala não confie. Então, a pessoa que tem um sintoma psiquiátrico ela é tratada como se ela fosse uma pessoa a ser eliminada, retirada do sistema. Aí eu pergunto para você, você acha que num ambiente cristão evangélico, o preconceito contra alguém que busca orientação psiquiátrica, busca medicação, é maior ou menor do que fora da igreja? Não é para a gente responder, é só para sentir mal. Nós tratamos como falta de fé, como demônio. Isso destrói as pessoas, porque elas não melhoram sem a medicação, o tratamento. Teve um caso há muitos anos atrás que me machucou profundamente. Eu tinha uma paciente que estava num tratamento grave, uma pessoa que tinha uma esquizofrenia, não tendo mais pessoas com quadros graves há muitos anos, mas essa pessoa tem muito tempo. E ela fazia medicação, que não podia parar a medicação. E ela se converteu. Muita gente no meu consultório se converteu. Morava aqui no Rio, mora em Niterói, foi para uma igreja aqui no Rio. E o pastor, depois de um tempo, falou que era falta de fé usar medicação. Eu falei, não, você não pode parar a medicação, você precisa usar a medicação. Ela brigou comigo, ficou chateada e sumiu. Depois de um ano, eu soube que ela tinha suicidado. Eu quase fui falar com o pastor. E aí, pastor? O que você quer me dizer sobre isso? Mas eu fiquei imaginando que já tinha tanta dor nesse pastor que pedi que Deus tivesse misericórdia e desse perdão no coração. A gente aprendeu a não falar sobre as coisas ruins, frágeis, contadores, pedir ajuda. Aprendeu a não ajoelhar e chorar diante de Deus, porque alguém pode pensar que está em pecado. A sempre estar bem, sorridente, num ambiente na igreja, e ainda que no carro não fale mais com a esposa, com o marido ou com o filho, tem uma gritaria. A gente aprendeu a ser cínico com nossas dores. Mas Deus chama a gente para um lugar diferente. Deus chama a gente para um lugar onde a dor é um processo e não um fim. Deus chama a gente para um lugar de confiança, um lugar de entrega. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 12. Em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você não está falando de trigo, está falando da gente. A semente é uma coisa hermética, dura, fechada, protegida. É muito difícil você destruir uma semente. Ela é muito reservada. Ela tem controle dos fatores. Anos dura uma semente, anos dura uma semente. Agora, quando cai na terra e tem umidade, a casca ela se rompe. E aquela coisinha pequenininha, aquele fiapo verde que sai, é completamente vulnerável. Qualquer mínimo gafanhoto, qualquer formiguinha saúva consegue matar aquele broto. A vulnerabilidade, a fragilidade, o não ter controle é um projeto de Deus para a gente. Porque o seu poder se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é a fé? É um negócio que não tem controle. O medo e a fé moram no mesmo lugar, chamado futuro. O medo é a sua ideia do que vai acontecer. A fé é a ideia do que Deus vai fazer acontecer. Deus pode fazer uma coisa muito ruim acontecer, mas na fé eu entendo que é o melhor. No medo, ainda que coisas boas aconteçam, na minha cabeça, outras coisas ruins vão acontecer. E a nossa mente, como eu mostrei para você com os vieses que estão aqui, toda construída para controle e não para fé.
Por isso que fé não é uma coisa que vem do ser humano, vem de Deus. Quando a gente ouve a palavra, ela toca no nosso coração, o Espírito Santo trata a gente. A fé não é uma coisa que você tenha, você não produz fé. Você se expõe a momentos como esse, da palavra, de mergulho, de estudo, e o Espírito Santo traduz uma verdade e o seu coração é visitado por uma coisa que não te pertence, que é o poder de Deus. Você pode pertencer a Ele, mas Ele não te pertence. É um lugar de entrega e não de controle. Deixa eu trazer para você uma história para a gente terminar, porque eu acho que está ligado nessa jornada que é da uva. Ana e eu, a gente foi visitar a Mariana lá na Argentina, a gente foi para umas vinhas maravilhosas. Cara, é muito legal. Eu nunca tinha ido a uma vinha, é muito legal. Mas a uva é uma fruta incrível e essa fruta ela vem de um ambiente muito, muito hostil, com muito pouca água, e quanto menos água, mais docinha ela fica. Mas é incrível, você bota aquela coisa na boca, é deliciosa, só que a uva dura apenas alguns dias. Se você amassar essa uva, você consegue fazer uma coisa legal. Você consegue fazer um suco de uva. E dura mais tempo. Você bota numa garrafa, dura mais tempo, suco de uva. Agora, se você pegar essa uva, amassar e colocar para fermentar, e colocar para descansar, e aguardar um tempo, aí sim você vai ter um vinho, e quanto mais cuidado com esse processo, mais nobre esse vinho, que pode durar centenas de anos. Tem vinhos que foram encontrados da época romana. O ponto para a gente nisso aqui é: Deus não criou você para ser uva. Deus tem planos mais altos para você. Os meus pensamentos são seus pensamentos, os meus caminhos são seus caminhos. Ou como ele fala em Jeremias, eu bem sei os planos que tenho para vós. Plano de paz e bem, e não de mal, para vos dar o quê? Um futuro o quê? Então, que futuro você deseja? Qual o futuro que você deseja? Futuro de uma uva momentânea, resolveu um problema, pagou a conta, resolveu a casa, o filho está bem? Ou o futuro de um vinho? Mas vou te lembrar que o vinho passa por um processo de amassamento, de fermentação, de cuidado, de guarda, que é tempo, para ser um vinho. O processo é a dor. O esmagamento é a dor, a fermentação é a dor, a guarda é a dor. Um é a dor da pressão, outro é a dor da química, outro é a dor da espera. A nossa vida foi desenhada por Deus para ser vinho e não para ser uva. E a nossa história e nossas dores, como você fez hoje aqui, Almir, de maneira tão profunda, tão tocante. A minha história, tenho muitas dores, mas para você a minha história é remédio. Para mim foi veneno, para você antídoto. Para mim foi fracasso, para você é esperança. Para mim foi vergonha, para você é iluminação de futuro. Nossas dores não devem ser escondidas, guardadas, negadas. Tem que ser colocadas na fermentação e na guarda de Deus, porque elas fazem parte de um projeto muito maior do que você mesmo, do que o seu conforto. Jesus fala isso tão claramente, olha só em Lucas 9. Pois quem quiser salvar a sua vida, guardar como semente, não se expor, enterrar o talento, ter uma vida menor do que pode ter, se privar de fazer o que pode fazer, seja da sua oferta, seja dos seus dons, seja do seu trabalho, seja do seu conhecimento, seja do que você pode estender a mão para alguém. Quando você priva o mundo de uma coisa que você tem, mas é vulnerabilidade, podem não gostar, podem criticar, podem achar ruim, podem achar que você fez uma coisa para parecer, pode achar o que quiserem, mas quando você priva o mundo de dar aquilo que você tem para dar, você está querendo salvar a sua vida. Você vai perder a sua vida. O que é perder a vida aqui? É chegar numa etapa e falar, o que eu fiz com a minha vida? Porque você tem uma coisa irremediável no futuro, é olhar para trás e ver que a sua vida foi medíocre. Não tem desafio, não tem mergulho, não tem oferta, não tem dedicação, não tem serviço, foi só para você. Sucesso não é ter sinais de sucesso. Uma vida que você olha para trás e fala, até aqui me ajudou o Senhor, enquanto eu respiro, eu tenho uma vida para viver e gente para abençoar, porque eu sou instrumento de Deus. Deus tem um projeto com a minha vida.
E não tem que ser um projeto mega church, mega não sei o quê, é um projeto que pode ser fiel num pouco, não tem problema. Mas a questão é, quem quiser perder a sua vida, ou quem perder por amor de mim, quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, na missão que eu tenho, no chamado que eu trago, no desafio que eu trago, essa pessoa vai salvar, ainda que tudo dê errado. Mas dar errado é opinião. Dá errado. É uma opinião. É a opinião de quem que deu errado. Se a história está continuando, se as coisas mudam, deu errado, o que é dar errado? O que é dar errado? Uma opinião de quem que deu errado? Eu estou lembrando de Saul que vence uma guerra sem esperar o profeta Samuel para sacrificar, e vence a guerra, deu certo, mas para Deus deu errado. Saul, você não tem um coração para ser rei de Israel, Deus já passou para outro rei o seu reinado. Deu certo a guerra, ou seja, ganhou a batalha e perdeu a guerra maior, que é a opinião de Deus. Eu quero também trazer a história desse garoto. Esse garoto que, por causa de uma túnica, ele encara a fúria dos seus irmãos e assim que pode joga ele num poço. Ele vê os irmãos lá em cima gritando, me tira daqui, por favor. E aí os irmãos falam, cara, você vai morrer aí, você é o queridinho do papai, você é um mimadinho, chega, não aguenta mais você, fica sonhando que a gente vai se dobrar para você, você é um traste, você é um problema. Aí, de repente, vem uma corda e tiram ele, mas tiram ele para vender. Então, do fundo do poço, ele vai para o fundo de uma jaula. E nessa jaula, ele vê que os irmãos estão vendendo por moedinha, barato, uma coisa pequena. Preço de, talvez, uma vaca, de um carneiro, vende José para os comerciantes, e ele vai para o Egito. E no Egito ele vai ser escravo, e vai trabalhar onde? Na casa de uma pessoa que até o trata bem. Quer dizer, o chefe o trata bem. A esposa do chefe o trata muito bem. E aí essa esposa fala, olha só, queridão, tem mais serviço para você fazer aqui do que só arrumar, limpar, cuidar das contas. Não, senhora, não posso não. Isso aí não vai dar. Não, senhora, isso aqui, eu tenho relação com Deus, teu marido é um cara que eu não vou respeitar, mas o serviço aqui não vai rolar não. É impossível um escravo falar não para uma senhora, para um senhor, porque tem direito de vida e morte. E aí, bom, do fundo desse quarto ele vai para o fundo da prisão, porque ele foi justiçado. Imagina José indo para a prisão e falando, peraí, o que eu fiz de errado? Cara, eu fiz coisa certa e me dei mal. Mas ali na prisão ele tem um tempo com Deus e eu vejo José bem porque também na prisão ele é um cara útil, ele serve, ele cuida e é chamado para ser um gerente da prisão. E na prisão Deus sabia qual era o seu CEP. E quando chega a hora, Deus chama ele para ser gerente da prisão, para ser gerente de todo o Egito. Em 24 horas, José sai do fundo da prisão para o mais alto posto abaixo de Faraó. Aí a gente fala, mas ele tem sucesso. Não. Toda a história de José tem sucesso. Só que a nossa opinião de sucesso é conforto, status e poder. Mas toda a história de José tem sucesso. E aí o sucesso de José não é para ele ter sucesso, é para salvar muitas vidas. Os irmãos falam, papai morreu, olha só, ele deixou um recado para você. Mata a gente não. Aí ele fala assim, olha, vocês fizeram mal contra mim, vocês aprontaram, vocês mentiram, vocês enganaram. Ele não faz de conta, ele fala, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus usou esse mal para fazer o bem. Como você vê, muitas vezes foram salvas. Eu não estou no lugar de Deus para julgar você. Então, outro ponto maravilhoso é depois da história de José, porque quando ele morre, ele fala, leve meus ossos para a terra que o Senhor vai dar para a gente. Ele é um profeta também, e quando Moisés sai, leva os ossos de José para a terra prometida. Mas essa questão da túnica de José tem um ponto fundamental, porque é uma túnica que foi manchada de sangue. E eu fico pensando que essa mancha de sangue, ela aponta para a túnica de Jesus. E José, que quer dizer aquele que provê, Yosef, aquele que provê, ou Deus provê, Deus é aquele que provê. Quando ele chega na glória, ele vê que a sua história aponta
para outro filho que foi rejeitado pelos irmãos, traído, injustiçado. Só que esse filho morreu. Morreu para pagar nosso pecado, para restaurar nossa vida, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então, veja, o símbolo da nossa fé é uma cruz, não é uma coroa. O símbolo da nossa jornada cristã é uma cruz, não é uma coroa. E eu preciso aceitar de pegar a minha cruz, no formato que ela tiver, e seguir Jesus. A jornada vai ter cicatrizes. O C.S. Lewis fala essa frase que eu achei incrível, que eu coloquei aqui. Os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidiram não combater. Os únicos que têm cicatrizes são aqueles que decidiram não combater. Essa é a definição que tem de mediocridade. Decide não combater. Uma vida que o seu conforto, que a sua casca, a sua semente protegida, não aceitou ser amassada, não aceitou virar suco, não aceitou a confiança de Deus nessa jornada. Falar em confiança em jornada, em Êxodo, Deus fala assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O único lugar do descanso é na presença do Deus Emanuel. Jesus repete isso dizendo para a gente, em Mateus 28, nas suas últimas palavras aqui: estou convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias. E aí tem nosso descanso, que Ele está conosco. Na nossa dor, Ele está conosco. Quando a dor passa, nós temos um outro patamar nessa relação. E nessa relação, a nossa história é transformada. Eu queria trazer então hoje, para a gente terminar e ir para o nosso maravilhoso break, eu queria trazer uma breve oração sobre a sua dor, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, as relações de pais e filhos, marido e mulher. Onde tem dor hoje? Jesus está com você. Curva a sua alma diante dele. Ele está aqui com a gente. E eu quero trazer essa oração, e se no seu coração você quiser fazer isso comigo, faz. Jesus, eu te agradeço. Porque a minha dor não é um problema, é um processo. E esse processo me aproxima mais de ti. Eu quero te agradecer pelas dores que eu passei e estou passando. Te agradecer, Senhor, porque a sua provisão estava comigo, está e estará. E eu confio no Senhor. Te agradecer pelas pessoas e pelas dificuldades que eu tenho atravessado. E te pedir, Senhor, que me use cada vez mais. Me use cada vez mais. Para que o seu nome seja glorificado, para que outros te conheçam. E o que um dia em mim foi veneno, para outra pessoa seja remédio e antídoto. E como o Senhor falou através do profeta Isaías, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Que nós possamos, na glória, na chegada desse abraço eterno, nos alegrar porque o Senhor nos usou. E o que parecia muita perda, muita dor, muito conflito, muito problema, foi, na verdade, naquela extremidade da vida, a oportunidade que o Senhor encontrou para falar mais fundo no nosso coração. Muito obrigado por esse dia de hoje, que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus. Amém.